Bom dia, irmãos. Alguém sabe se a irmã Celeste está aí? Está lá em cima? Tá bom. Alguém pode chamar ela? Obrigado. Nessa manhã, a irmã Celeste, pode vir. As crianças podem vir para frente. Desculpa, gente, vamos lá? Vamos orar então, gente. Desculpa a demora, gente. É uma coisinha que a gente teve que resolver lá. Vamos lá? Pai, obrigado, Jesus, porque aprova o Senhor que a gente chegasse até aqui no momento um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos consagrar a Ti, meu Deus, mais um serviço na Sua casa, que o Senhor possa nos usar com poder e graça, meu Deus. Nós Te amamos de todo o coração e Te entregamos essas palavras que hoje vai ser proferida ali, meu Deus, através da tia Ivone, da tia Saskia, que o Senhor possa, meu Deus, preparar o coração de cada criança, para que eles possam receber a verdade que liberta, meu Deus, em nome de Jesus. Te entregamos também, meu Deus, nossos dízimos e ofertas ao Ministério Infantil, aos nossos irmãos missionários, em nome de Jesus. E amém? Hoje a gente vai passar mais um vídeo da criança da Páscoa, né, Alexandre? Hoje a Isabelle vai falar pra gente sobre a Páscoa. É rapidinho, gente. Isso é o tombo de Jesus, onde que ele ressuscitou 3 dias depois que ele foi na cruz e morreu pelos nossos pecados. E no dia que ele morreu, foi que agora é chamado Good Friday, e ele 3 dias depois ele ressuscitou. Esse aqui é onde que ele estava andando, aqui onde que ele foi botado na cruz, e aqui são as pessoas que isso representa pessoas que gostam muito de Jesus e são muito alegres. Palmas para Jesus, né? Obrigado, Pai. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos levantar para adorar o Senhor nessa manhã. Eu sou grato por
amigos. Amém? Que bom que somos amigos.
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Mais uma última vez, só igreja, te exaltamos, te exaltamos. Aplaudir aquele que exaltamos. Obrigado, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Podeis assentar, irmãos. Bom dia, igreja. Muitas vezes pensamos que dar dinheiro na igreja é só uma obrigação, mas é um ato de amor, é um ato de fé. Quando entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas, estamos dizendo: Deus, eu confio em você, mais do que eu confio no dinheiro. Em Malaquias 3:10, Deus fala algo muito forte. Ele fala: tragam todos os dízimos ao templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor. Vejam se não vou abrir as janelas do céu e derramar tantas bênçãos que não terão aonde guardar. É um convite do próprio Deus falando: me testem.
Ele promete cuidar de nós quando somos fiéis. Amém. E quando Ele promete, Ele cumpre. Amém. E Mateus 6:21, Ele fala: onde estiver o seu tesouro, aí estarei o seu coração. Se o nosso coração está em Deus, é natural, queremos investir no reino de Deus. Amém. Ajudar a igreja, ajudar os missionários, ajudar os necessitados. E isso, o que é dízimos e ofertas fazem. E últimos versículos, 2 Coríntios 9:7 fala: cada um deve dar conforme decidiu em seu coração, sem tristeza, sem nem obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então hoje, dá com fé, dá com amor, e lembre que tudo vem de Deus. Amém. Estamos apenas devolvendo uma parte para Ele. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Hoje queremos entregar os nossos dízimos e ofertas a você. Abençoa cada pessoa aqui que está dando com fé e usa essa oferta para que mais vidas sejam alcançadas, curadas e transformadas. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Yeah. Yeah, yeah. E eu yeah, yeah. E eu yeah, yeah. E eu Bom dia. Agora sim. Bom dia, igreja. Que animação é essa, hein? Bora, minha gente. Levanta aí. É domingo, dia de estar na casa do Senhor. Então, vocês viram, tem alguns avisos, tem algumas coisas acontecendo essa semana. Tem, como vocês viram, terça-feira, só para lembrar, tem small group, tá? Era na quinta-feira, mas a gente mudou para terça por motivos de, enfim, pessoais. E tem um em Long Island City e tem um em Astoria. Se você tem interesse, falar comigo, com Ingrid, com Alexandre, que está lá atrás, com Eduardo, com Matt, que também está aqui, para vocês poderem ir, tá? Mais uma coisa, liberaram as inscrições para o acampamento de família. Quem foi ano passado? Só isso? Valha? Não, minha gente, vai ter que ir esse ano agora, né? Não, ano passado foi... Tem 2 anos já que a gente já foi e é edificante. Quem vai, fala, meu Deus, eu tenho que ir próximo ano. Aí eu falei até para os pais de Alexandre, para ele vir do Brasil para poder ir para o acampamento de família. Mas assim, Alexandre, passa para o próximo slide. As datas são 5, 6, 7 de setembro.
Tá longe, minha gente. Dá tempo de se planejar, dá tempo de parcelar, dá tempo de fazer qualquer coisa, mas dá para ir, entendeu? É no meu endereço de sempre, no Tuscanora. Quem vai e gosta, tem o Fireplace lá. Enfim, é um momento muito bom. Então, vale a pena. Passa para o próximo, Alexandre. E não, esse é o mapa, certo? Esse está circulado, é a opção 1 dos quartos, que eu vou falar mais na frente como é que está dividido. Qual é a opção 2? A opção 2 é ali do lado do campfire. E a opção 3 fica dentro, do lado do... Onde está esse Riverside Manor? Não, mas o Riverside Manor é onde tem os encontros da gente. E a opção 3 é a outra opção de quarto, que é bem do lado do Riverside Manor, tá? A opção 1 é 2 pessoas por quarto, é $500, ou seja, 250 por pessoa, ou 3 pessoas por quarto, que dá 190 por pessoa. Ou seja, até setembro dá para pagar, em nome de Jesus, né? Amém? A opção 2 é aquele que é do lado do campfire e é do lado do refeitório. Vocês lembraram no mapa, né? Sai 305 por pessoa. Pode ser também 4 pessoas nesse quarto, que sai 217,50 por pessoa. E tem a outra opção, que são 5 pessoas por quarto. Esse quarto só tem 2 disponíveis. Então, se você quiser, run. Tipo, corra, porque tem que se inscrever. E também criança. Esse é 188 por pessoa, no caso. A opção 3, que é do lado do templo, 330 por pessoa. E esse só tem a opção de 2 pessoas por quarto, porque esse é um pouco menor. E crianças até 5 anos não paga, amém? Amém. E de 6 a 17 anos é $70 por criança. Então, enfim, esse valor tem alimentação inclusa na café, almoço e jantar do sábado, café e almoço do domingo, jantar na sexta? Não, jantar na sexta não. E acomodação. Então, vale muito a pena. Quem quiser falar com Thaís ou com Alexandre, e quem quiser colocar o nome, é 20% que tem que dar hoje, tá? Porque senão perde o nome, perde a inscrição, chega lá não vai ter, a confusão é grande. Então tem que se inscrever agora. E é isso, vou passar para o pastor agora. Eu sei que tem gente nova visitando pela primeira vez. Quem são os visitantes novos? Como é teu nome? Júlia? Meu nome também é Júlia. Prazer. Tem 50 Júlia nessa igreja. E teu marido, qual é o nome? Alexandre. Também tem outro Alexandre. Tem mais dois também. E... Como é teu nome? Lívia. E teu nome? Oh, Luke. Ok, American. Ok. Nice to meet you. Quem está do lado dos casais novos, por favor, se levantem, digam welcome, digam bem-vindos, levanta aquela... sejam acalorosos. Enfim, whatever. É isso, vou passar a palavra para o pastor. Oi. Amém, queridos? Será que vocês poderiam ficar de pé e dizer para os nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus? Amém? Olha que bênção, graças a Deus. Acho que está um pouquinho alto aqui. Vai, Brasil está chegando do Brasil, né, Brasil? Deus te abençoe. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Então nós vamos agora, nesse momento, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Quantos lembram qual foi o título da mensagem de domingo passado? Não desista, creia. Vamos repetir? Não desista, creia. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, né? E ela falou assim: eu tenho dificuldade às vezes de ler, de guardar, de entender, não é? Aí eu falei assim: interessante, você fez a prova de cidadania, não fez? Você teve que decorar mais de 100 perguntas, e tudo em inglês e sobre o país. Como é que você não guarda um versículo? Vai tomar posição? Como que não guarda um versículo? Né? A gente estuda para fazer tanta coisa e guarda tudo.
Então, e a prova de cidadania que nós fizemos, eu fiz há 23 anos atrás, e nós tivemos que decorar mais de 100 perguntas. E eles só escolhem 5 para perguntar na hora, e você tem que saber as mais de 100 perguntas. Então, a palavra de Deus é uma palavra que muda a nossa vida, que nos ajuda em tudo. Então, peça a Deus, me ajude a memorizar, me ajude a guardar. Davi falou no Salmo 119, eu guardei a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Então, na semana passada, a mensagem foi, não desista, creia. Foi a Áurea, minha esposa, que pregou, uma mensagem maravilhosa. E nós temos falado muito sobre fé, sobre confiança, porque nós precisamos muito de fé. Em tudo na nossa vida, nós precisamos ter fé. Fé, confiança em Deus. Eu posso ter fé no meu trabalho, ter fé na minha capacidade, ter fé que eu vou... Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele é absoluto. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Deus é o único que possui 3 atributos, que é onisciência, onipresença e onipotência. Então, Ele sabe todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Amém? Eu me lembro uma vez que um rapaz, não vou citar o nome dele agora aqui, mas hoje ele é um professor, hoje não, já há muitos anos que ele é professor no seminário em Maringá. Mas ele, na época, eu era jovem nessa época, eu tinha uns 21 anos mais ou menos, e ele deveria ter uns 20 anos, e naquela época eu tinha me convertido e ele era muito viciado em drogas, mas muito viciado mesmo. E uma vez eu fui visitá-lo na casa dele, no apartamento, ele morava no 5º andar, e o pai dele falou, ele está trancado lá no quarto, aproveita e vai lá, falar para ele de Jesus. E eu fui, quando eu cheguei lá não tinha ninguém no quarto, a janela estava aberta e ele tinha fugido pelo 5º andar. Só que hoje ele é um servo de Deus. Ele se converteu, é um missionário, é um professor excelente no Palavra da Vida, lá, Palavra da Vida, eu esqueci o nome do seminário agora, mas lá em Maringá, um excelente professor, mas ele era muito viciado. E um dia eu estava indo para a Editora Betânia, em Belo Horizonte, com o meu pastor, e no caminho, meu pastor falou assim, parou o carro e falou assim, vamos orar agora por esse moço, agora, vamos orar por ele. E aí nós paramos de orar, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou lembrando como foi aquele dia, como se fosse naquele dia. E nós oramos ali, pedimos, Espírito Santo de Deus, toca no coração desse moço agora. Toca no coração desse moço. E nós fomos embora para a Editora Betânia. Quando foi mais tarde, o pai dele ligou. Falou, olha, o meu filho estava na rua, e de repente, ele sentou na calçada, começou a chorar, e muito arrependido, ele pediu perdão a Deus, e ele quer ficar um tempo com vocês aí em Belo Horizonte. Ele quer ficar um tempo, e ele foi e ficou conosco 4 anos. 4 anos, porque Deus trabalhou muito na vida dele, e ele foi completamente transformado. Porque ele falou que naquele momento ele sentiu um toque de Deus na vida dele. Então Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Se nós cremos, se nós vamos até a Ele, se nós nos dirigimos a Ele, com certeza Ele nos atenderá. Amém? Então, a palavra nossa hoje é sobre passo de fé. Dar um passo de fé. E eu coloquei uma introdução sobre passo de fé. Passo de fé, não. O primeiro passo de fé é sair do lugar. Eu coloquei essa frase para você? Pela sequência, por favor. Passo de fé é sair do lugar, é mover, agir, seguir confiante, mesmo sem ver o que está adiante. Passo de fé é você sair do lugar, mover,
agir, seguir confiante, mesmo sem ver o que está adiante. Isso é para tudo na nossa vida. Isso é para a questão de você vai começar um trabalho novo, você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste, você vai mudar de cidade, você vai mudar de lugar, você vai buscar uma profissão, qualquer coisa. Então, para tudo na vida, o passo de fé, você não sabe exatamente como será o resultado, mas você dá um passo de fé. E o primeiro texto que nós demos é o texto de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. E sempre que Deus fala conosco através por causa de um propósito que Ele tem para nós, alguma coisa Ele vai nos pedir para que possamos fazer, para que aquilo aconteça na nossa vida. E Deus chamou Abraão. E lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor, antes o nome dele era Abrão, e Deus quando chamou e ele obedeceu, Deus falou, agora o seu nome será Abraão, acrescentou Aão, porque significa agora o seu nome será pai de muitas nações. Mas antes era Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui tem dois verbos no imperativo, que é o sai e o vai. É o imperativo de Deus, sai e vai. Ele está falando assim, você está pensando em sair, ou se você pensa, não, sai, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que o quê? Que eu te mostrarei. Então tem dois imperativos aqui, sai e vai. Aqui Deus está falando para que ele saísse do lugar geográfico onde ele estava. Às vezes, nós temos que sair do lugar aonde nós estamos e ir até onde Deus quer que nós tenhamos que ir, por causa do plano e do propósito dele. Por exemplo, Deus falou com Jeremias no capítulo 18, não precisa colocar isso agora. Deus disse para Jeremias no capítulo 18, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Então, Deus estava falando com Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque hoje eu não quero falar com você na sua casa, nem no seu trabalho, nem na rua. Hoje eu quero falar com você algo específico, se você descer e for à casa do oleiro. Está entendendo? Então é um imperativo de Deus. Às vezes a pessoa fala, Deus fala comigo aqui, Deus fala conosco em qualquer lugar. Mas tem hora que Ele fala, sai e vai lá, porque eu quero falar com você lá. Existem coisas que Deus fala com você na sua casa, mas existem coisas que Deus só fala com você se você estiver aqui. Uma coisa é você ouvir aqui agora, outra coisa é você assistir depois e ver depois. Às vezes está assistindo e cozinhando, então não está prestando atenção. Mas aqui você está prestando atenção. Então, às vezes Deus diz, sai, desce. E Deus falou com Abraão, sai da tua terra. Não é pense em sair, pensa na proposta, não. Sai, é um imperativo da tua terra, da casa de teu pai, né? Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos parentes, da casa de teu pai, e vai para o lugar que o quê? Ele deu o endereço? Não. Vai para onde? Não sei, vai. Vai. Vou contar uma experiência que eu já contei aqui. Uma vez eu estava indo para a escola, eu estava estudando piano no conservatório, na UFMG, em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Vou dar endereço? Minha carteirinha está ali. Em frente ao Palácio das Artes, eu estudava nos dois. Eu fazia regência no Palácio das Artes, fazia piano e canto no conservatório. Então, o que acontece? Quando eu estava chegando no conservatório, tem uma escada exatamente assim, o Espírito Santo falou comigo assim, quando você terminar a sua aula, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso.
Quando você terminar a sua aula e você for para trabalhar na igreja, vá a pé. Não vai de ônibus nem de táxi. Vá a pé. E era uma distância como daqui a Manhattan. Atravessar a ponte toda e Deus falou, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 10, está escrito assim, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu sabia, Deus estava falando comigo, desce e vai a pé. E quando eu terminei minha aula, eu fui a pé. E quando eu cheguei lá na rua Peçanha 402, eu cheguei lá em frente e Deus falou comigo, agora volta, desce tudo de novo e vai e sobe a Caetés, entra na São Paulo, desce a Curitiba e para na Paraná com Caetés. Deus falou comigo, sim. E eu falei com Deus assim, não deixa ninguém me perguntar não, senão eles vão pensar que eu estou... Não deixa ninguém me perturbar no caminho, não. E eu desci e fiz a volta. Quando eu cheguei no lugar que Deus falou, para aqui, eu parei. Aí do outro lado da rua, tinha um homem no Opala, marrom. E esse homem estava parado e ele começou a buzinar. E quando eu olhei, ele fez assim para mim. Eu falei, Ele falou. Aí eu fui. Ele abriu a porta do passageiro assim, abriu, eu entrei, sentei, ele arrancou o carro comigo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ele arrancou o carro comigo. E naquela época, eles estavam construindo em Belo Horizonte os 2 túneis da Lagoinha. Você vê que eu sou velho, né? Estavam construindo os túneis da Lagoinha. E ele foi lá para o meio da construção. E parou lá no meio de toda aquela construção, debruçou no volante e começou a chorar. Desligou o carro e chorava. E eu estava com minhas pastas de música no colo, sentado. E eu não sabia quem era aquele homem, não sabia o que estava acontecendo, mas eu coloquei minha mão por cima do banco, assim, sem encostar nele, e comecei a orar, Espírito de Deus, tranquiliza o coração desse homem, abençoa a vida desse homem, fala ao coração desse homem. E eu fiquei umas meia hora orando assim, e ele parou de chorar, e virou para mim e falou assim, você não me conhece, mas eu conheço você. Não é você que rege um coral com orquestra em tal lugar? Eu falei, sim. Pois é. Eu vi você o ano passado regendo um coral, no Natal. E quando você estava regendo, você virou e a orquestra começou a tocar uma música e você cantou uma música que eu guardei só a primeira frase. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano. E aquilo nunca mais saiu da minha mente. Só que eu não sou crente. Eu sou católico, mas eu nem sigo nada, não vou à igreja, não faço nada. Mas aquilo nunca mais saiu da minha mente. Deus tem um plano para cada criatura. E o que acontece é o seguinte, eu estou em grande luta na minha vida, muita luta. Ele abriu o porta-luvas do carro e tirou um 38 carregado e pôs no meu colo uma arma e pôs aquele 38 assim, e ele falou assim, essa madrugada eu tinha decidido matar a minha esposa, os meus 2 filhos e suicidar. Mas quando eu entrei no quarto para fazer isso de madrugada, eu vi você cantando, Deus tem um plano para cada criatura. E eu não consegui. E eu desci para a garagem, e eu fui para o carro, e eu fiquei ali pedindo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu senti, sai com o carro, vai para a rua.
E eu fiquei rodando, e eu senti alguém falando, Paraná, com Caetés. E ele tinha orado e falou, se o Senhor tem um plano para cada criatura, põe aquele moço no meu caminho, hoje, agora. E ele falou, e Deus me respondeu. Esse homem já fazem quase 40 anos que ele é pastor e que a família toda serve ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele tem um propósito. E quando nós obedecemos, nós somos privilegiados, nós somos abençoados. Então Deus falou com Abraão, sai. Para onde? Não vou te dar endereço ainda não. Mas vai, só segue, porque eu tenho, e Deus tinha, quando você obedece o imperativo de Deus, aí Ele te fala da promessa, aí Ele falou com Abraão, você vai ser pai de muitas nações, a sua esposa é estéril, a Sara é estéril, mas ela será mãe, e vocês serão pais de uma grande nação. Nascido de vocês, o seu nome é Abrão. Você já está velho, já estava com 100 anos, quando ele teve Isaque. Falou, você está velho, mas eu estou acrescentando graça e poder na sua vida. Por isso que o seu nome é Abraão. Agora, e não Abrão. E Sarai, que é o nome da sua esposa, que é uma mulher estéril, eu vou tirar o ai e vou colocar Sara, porque eu estou tirando a esterilidade e vou dar a ela graça e poder para poder gerar. Então esse Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, está aqui. Ele quer acrescentar na minha e na sua vida aquilo que está faltando. E Ele quer tirar da nossa vida aquilo que nos está limitando e atrapalhando. Você está entendendo? Então Deus chamou Abrão. E olha, lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, porque o apóstolo Paulo ele era judeu, então ele tinha um entendimento disso tudo, escrevendo aos Romanos e falando sobre Abraão. Olha o que ele fala sobre Abraão em Romanos capítulo 4, versículo 18. Agora já não é mais Abrão, é Abraão. Abraão esperando contra o quê? Abraão esperando contra a esperança, creu. Tem alguma coisa que está tirando a sua esperança? Creia contra a esperança. Creia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, Abraão, ele creu contra a esperança. Humanamente falando, não havia esperança. Não havia esperança, mas para Deus, nada é impossível. Deus, quando tem uma promessa, e mesmo quando Ele não tem uma promessa, mas você pede a Ele, está escrito, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração, mas você precisa crer e dar o passo de fé, não é? Então, não havia esperança, mas ele creu, e pela fé ele creu contra a esperança. Aí eu coloquei, então aquela frase que você colocou no princípio, quase remuda a minha mensagem. Vamos ler juntos? Passo de fé não é tentativa, não é como jogar na sorte. Vou tentar. Quem sabe?
se der certo. Passo de fé não é tentativa, não é como jogar na sorte para ver se você vai ganhar. A outra frase que eu dei aí? Eu dei uma outra frase? Please. Passo de fé é o quê? É agir com plena confiança e certeza da vitória. Não é tentativa. Passo de fé, Alexandre, é agir com plena confiança e certeza da vitória. Aí eu falei sobre tentativa. Tentativa é uma forma do esforço humano firmado na mentalização. Isso é tentativa. Eu estou me esforçando. Eu vou tentar. Isso é uma tentativa, é uma forma de esforço humano firmado na mentalização. Agora, e o passo de fé? Passo de fé não é mentalização nem emoção. Passo de fé é o resultado da convicção, da confiança plena. Isso é que é passo de fé. Não estou tentando, eu estou fazendo porque eu sei no Deus em que eu creio. Não é uma tentativa, não é apenas você se esforçar, não é uma pessoa que tem dependências de drogas, ela pode ir para uma clínica de desintoxicação e ficar lá 8 meses, 9 meses, 1 ano desintoxicando, mas se não desintoxicar aqui, não adianta, volta tudo de novo. Se não houver uma conscientização, uma convicção, não muda, não transforma. Então, o passo de fé não é mentalização, nem emoção. Não adianta eu orar por você aqui, orar, passar a noite inteira orando por as irmãs, até careca de tanto jejuar, orar e tudo, e você não se conscientizar. Não adianta, porque o problema não está na oração, o problema está no coração e na mente de cada pessoa. Eu preciso saber o que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida? Ou é aquilo que eu quero para a minha vida? E o passo de fé é um passo de convicção, não apenas um esforço humano e de mentalização, mas de confiança. Agora, Davi no Salmo de número 5, versículo 3, ele faz uma oração. E eu tenho experiência com essa oração, com minha família, e não vou contar agora, senão nós vamos ficar a tarde inteira falando disso. Mas olha a oração, o que Davi fala no Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e o quê? E fico esperando. Qual que era o passo de fé? Ficar esperando. Mas eu não aguento esperar. Eu não aguento esperar. Então vai gastar sua energia, vai gastar seu tempo e entrar em frustração, porque quem tem fé, quem crê, espera. Quem crê não se apressa, espera. E o passo de fé de Davi seria ficar esperando. E muitas vezes ficar esperando não é fácil. O exercício diário que nós precisamos ter é de confiança no Senhor. E aqui não era para ele sair nem fazer nada, era para ele ficar quieto, esperando. Eu me lembro uma vez, em 1987, no princípio do ano de 87,
é porque é tanta coisa. Em 1972, Deus falou comigo que eu viria para os Estados Unidos. Em 72, eu sou velho. Em 72, Deus falou comigo que eu viria para os Estados Unidos. Eu estava em João Pessoa, na Paraíba, no Instituto Betel Brasileiro, e lá dentro eu estava lá, quando Lídia Almeida era diretora, e lá só estudava mulher, e eu fui lá para testemunhar, e eu dormi naquele seminário, em João Pessoa, na Paraíba. E lá eu tive um sonho, que Deus tinha me trazido para os Estados Unidos, que eu estava trabalhando, fazendo um ministério aqui, isso em 1972, e que eu estava casado e tinha 2 filhos. Fazem 37 anos, 31 anos que nós somos casados, 37 anos de América, 31 anos de casados, e nós temos 2 filhos. E no ministério, desde quando eu cheguei. Então, eu tive esse sonho. Só que eu fiquei esperando o sonho se cumprir. E eu esperei 15 anos. Quando foi em 87, janeiro de 87, eu falei com minha mãe e com meu pai, esse ano é o ano que Deus vai me levar para os Estados Unidos. E eu sentava lá na porta da minha casa, porque eu falei assim, eu recebi um chamado e eles vão mandar a minha passagem. E eu sentava lá fora e esperava o correio todos os dias. E mamãe falava, está esperando, não é? Eu falei, sim, sentado, mas estou esperando. Até que chegou. Em 87, eu cheguei aqui nesse país. Então, tem horas que você precisa apenas esperar. Eu coloquei aí, o passo de fé. Passo de fé é um o quê? Um exercício o quê? Diário, todos os dias. Todos os dias. Passo de fé é um exercício diário que acontece e desenvolve-se através do caminho da obediência e da perseverança, nos conduzindo a diferentes experiências de crescimento espiritual. Mas isso é cada dia. A coisa, Deus te dá uma ideia e você já fala, será? Quando nós não confiamos, nós atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando nós não cremos e não damos o passo de fé, nós retardamos o plano de Deus na nossa vida. E aí eu coloquei uma frase aí, toda pessoa, preste atenção nisso aqui. Se você conhece alguém assim, não cutuca, e nem olha, e nem fala, não te falei? Toda pessoa que gosta de ter o controle das coisas, tem dificuldade de dar o passo de fé, porque tem dificuldade de confiar, de entregar e de esperar. Você está rindo, né? Eu já vi sua cara aí. Isso é uma grande verdade. Não vai fazer, não. O tempo está passando. Calma. Calma. Toda pessoa que gosta de ter o controle das coisas tem dificuldade de dar o passo de fé, porque tem dificuldade de confiar, de entregar e principalmente de esperar. Misericórdia. E isso é em todas as áreas da nossa vida, principalmente quando o assunto é na área espiritual. Vamos ver, Deus tinha falado com Moisés que o ministério dele terminaria ali, que ele seria levado e que Josué seria o seu sucessor.
então que ele entregasse agora para Josué, e Josué é que ia pegar dali para frente a sequência para levar o povo para a terra prometida. Então agora Josué assume o lugar de Moisés. Ele assumiu a posição de Moisés. Ele não seria como Moisés, porque Josué é Josué, Moisés é Moisés. Cada um de nós é uma pessoa distinta para Deus e em qualquer lugar. Então, cada um de nós tem a sua própria identidade. Então Deus, quando chamou Josué, nessa sequência toda, não vou entrar no assunto todo, ele falou: vocês vão ter que atravessar o Jordão. E o Jordão naquela época, Deus falou assim: vocês vão atravessar o Jordão agora, exatamente quando o Jordão estava transbordando. Falei: mas tinha que ser agora? Por que não foi na época da seca, quando ele teve mais fácil de atravessar? Às vezes Deus deixa uma coisa séria acontecer conosco, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é absoluto, que humanamente não tem jeito, mas para Ele tem. Mas para Ele tem. Qual que é o problema para Ele? As dificuldades tendem a fazer com que nós retraiamos ou não venhamos a crer. Então, olha o que Deus fala e usa, quando usa Josué. Josué capítulo 3, versículo 9 ao 17. Fala assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi o quê? As palavras do Senhor vosso Deus. Ele falou assim: eu vou transmitir para vocês as palavras que Deus está falando. Então, o que nós lemos aqui é a palavra do Senhor. Não é opinião minha particular, nem palpite meu, não. É a palavra do Senhor. Ele falou: venha para ouvir o que o Senhor vai falar conosco. Disse mais Josué: nisto, através dessa situação complicada, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, e tudo quanto é eus que aparece no nosso caminho para nos atrapalhar. E levantou fulano, para levantar quem quiser. É só mais um eu. Porque Deus está falando: todos os que são inimigos, eu vou tratar com cada um, e vocês verão que eu estou no meio de vocês. Essa é a questão. Vamos ver? Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão, o quê? Um momento. A arca, Deus naquela época estava ensinando o povo, O povo daquela época era acostumado com muita idolatria, principalmente porque saíram do Egito no meio de muita idolatria. Então sempre tinha que ter um negócio para adorar, uma coisa. Então Deus falou: construa a arca, para eles entenderem que aqui na arca está a minha presença. Estão entendendo? Então eles, a arca é a presença do Senhor. Se a arca sumisse, sumiu o Senhor. O Senhor era a arca. Não, o Senhor é Espírito, e Ele está em todo lugar. Vocês estão entendendo? Então Deus falou: põe a arca, que aí o povo vai atrás da arca. Vai todo mundo assim. Por quê? Vocês precisam saber que eu estou na frente de vocês. Eu estou indo adiante de vocês. Meus irmãos, Deus está nos conduzindo, Ele está na nossa frente, Ele está abrindo o caminho, Ele está movendo as coisas por nós. Então Deus falou: eles precisam saber que eu estou diante deles, através da arca. Se não tivesse arca, onde está Deus? Onde está Deus? Pô, a gente quer ver alguma coisa. Você chega num lugar que não tem nada, não tem nada aqui. Não tem, sim, Deus está aqui. Às vezes tem um monte de coisa e Deus está distante. Até seca a garganta.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas o quê? Cortadas, abertas, como foi com Moisés lá no mar, não é? Abertas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão, até o versículo 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, para o povo saber que Deus estava com eles, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, entre parênteses, porque o Jordão o quê? Transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, estava lotado, estava transbordando, estava cheio, então era fundo o lugar, não é? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou o quê? A pé enxuto, atravessando o Jordão. Estava cheio, estava transbordando, mas quando os sacerdotes colocaram o pé, abriu. Mas nós não colocamos o pé. Eu? A ordem é para eu colocar o pé. Aí eu falo, não, vai você, Rodrigo. Não é Rodrigo, sou eu. Não é Rodrigo, sou eu. Eu que tenho que ir. Eu que preciso da bênção. Então eu preciso dar o passo de fé. Você está entendendo? Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Olha o que Deus tinha falado com Josué, lá no capítulo 3, versículo 7. Olha a promessa de Deus. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, vamos ler juntos? Para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Esse mesmo Deus está dizendo para mim e para você hoje, agora, como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, como eu fui com Abraão, eu sou com você. Eu sou com você. Mas você precisa crer. Crer. O milagre só acontece quando nós damos o passo de fé. Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador de todos os que o buscam. Romanos 1,17, vamos ler Romanos 1,17. Preste atenção nisso aqui. Visto que a justiça de Deus, o juízo de Deus, a ação poderosa de Deus, se revela aonde? No Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, na vida do próprio Jesus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O passo de fé é dado quando caminhamos pelo caminho do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Vamos ver Efésios 2:8. Está dando para você entender? Tá? Se você sair daqui sem fé, não vou falar o que eu vou fazer, não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Leia o restante.
A fé é uma dádiva de Deus. O passo sou eu que dou. A fé, quando você fala, Senhor, me ajuda, Ele te dá fé, através de experiência, através de muitas coisas, de muitas situações. Às vezes surge uma situação difícil, e é através dessa situação difícil que Deus vai te acrescentar fé e experiências, e você verá o poder e a graça de Deus. Existem 2 exemplos parecidos, engraçado que todos os 2 foram em barcos. Jesus estava no barco com os discípulos estavam em cima, e Jesus estava lá embaixo, no porão do barco, dormindo, Jesus dormindo, e a tempestade lá fora, e o maremoto, aquela confusão, e Jesus dormindo. E o povo, gente, o que é isso? Esse que é o nosso mestre? Está roncando enquanto nós estamos aqui em tempo de afundar e todo mundo morrer? Não é? Então, lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26, olha o que está escrito. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande o quê? Quem é que entrou no barco? Jesus. Jesus está no barco com você? Você está num turbilhão, mas Ele está com você no barco. Pior se Ele não estivesse. Olha aqui. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Dormia. É ruim, né? O que é isso? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Por que sois tímidos, homens de quê? Por que você apavora quando a coisa fica feia para o seu lado? Eu tenho vontade de sair quebrando as paredes. Quebra, você tem mais prejuízo. Há pouco tempo um deu um murro na parede, não é conhecido nosso não. Nem é da igreja. Deu um murro, aí voltou murchinho do hospital com um monte de ponto na mão. Um buraco na parede e ponto na mão. Se fosse meu pai, ia falar bem feito. Adianta alguma coisa? Adianta? Sair gritando, berrando, dando murro, falando, adianta? Eu falei outro dia com a pessoa, o trânsito estava agarrado, eram quilômetros de engarrafamento. E a pessoa, que é isso? Tinha mais de 1000 carros na frente dele, e não sei quantos mil atrás. Adianta isso? Sai do carro, desce e olha e vai. Adianta isso? Adianta? Vai mudar alguma coisa? O trânsito vai abrir para você? Isso é ridículo. Ai, Senhor. Por que na hora quando não pode ter isso de problema? Aí. Que é isso, homem de pouca fé? E aqui Jesus está falando com os homens. Por que sois tímidos? Ele está falando com todos os homens de pouca fé. Ele está falando com os discípulos dele, com a turma dele. O que é isso? E aí outro caso foi quando Jesus falou com os discípulos: pegue o barco, vão, porque eu vou orar sozinho. E na madrugada, quando Jesus resolveu ir, estava tendo também uma tempestade grande, e os discípulos naquela situação difícil, e Jesus vem andando sobre o mar. E eles falam: é um fantasma, é uma assombração. E era Jesus. Jesus falou: não temos, sou eu. Aí Pedro falou: se é o Senhor,
Deixa que eu vá até o Senhor. Ele falou, vem. O que Pedro fez? Desceu do barco, começou a ir. Mas quando ele viu o que ele estava fazendo, falou, o quê? Eu estou pirado? Começou a afundar. Deus começa a te abençoar, te dá uma promessa, aí vem um problema. Um problema, você, quando tira o olho dele e olha para o problema, você começa a afundar. Graças a Deus que a gente não afunda de uma vez. Graças a Deus. Eu já falei com vocês o caso de Áurea, que foi receber o Green Card, e o cônsul falou, não! Pum! Cancelado, negado. O cônsul falou com ela, lá no Brasil, no Rio de Janeiro. Queria ter o nome e a foto dele aqui. Não! Cancelado e negado. Senhora, sai. Excuse me, get out. Falou sim com ela. E ela me liga do Rio chorando. Ela voltou com uma carta de pedido de desculpa, dizendo que foi um mistake do consulado. Falei, Áurea, ela me ligou chorando do orelhão, que naquela época não tinha celular não. Me ligou a cobrar do orelhão, misericórdia. Da rua. Chorando. O cônsul negou, mandou embora. Eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Fica firme que você voltará com a vitória. Outra, uma consuleza, atendeu ela depois e falou, foi um mistake do consulado americano, do cônsul. Leva essa carta, quando a senhora chegar na imigração, eles vão saber que a senhora é residente no país. Mas acontece uma dessa, o mundo caiu, acabou, o Senhor sumiu, o Senhor não existe mais. Aonde que Ele está? Ele está vendo tudo isso. E Ele vai transformar qualquer maldição em bênção na sua vida. Então, Pedro assustou. Olha aí, Mateus 14, 27 a 31. Já estou acabando. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, para de ficar reparando. Para. E você que fica reparando, para de ficar fustigando o outro. De ficar incomodando o outro. Reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está duvidando de alguma coisa? Quando Marta e Maria mandaram avisar para Jesus que Lázaro, ela ainda fala assim, fala com ele que é aquele que ele fala que ama. Fala assim, o Lázaro, aquele que o Senhor fala tanto que ama, está doente, será que o Senhor pode vir aqui? Jesus foi? Não. Tá bom. Gente, Jesus não aparece. E fala que ama. E falava que amava. Porque Jesus queria fazer algo muito maior. E quando Jesus chegou, Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está morto, mas eu sou a ressurreição e a vida. Você está incapaz, mas eu sou a ressurreição e a vida. Você está em necessidade, eu sou a ressurreição e a vida. Está impossível para você, eu sou a ressurreição e a vida. E eu estou com você. Maria foi a mesma coisa.
E quando Jesus chegou lá, falou: tire a pedra. Para que tirar a pedra? O homem já está sepultado há 4 dias. O passo era: tira a pedra. Senhor, ele já está sepultado há 4 dias. Olha o que Jesus fala para Marta e para Maria, João 11:40. Respondeu-lhe Jesus, vamos ler juntos? Não te disse, vamos ler juntos? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Acho que tem gente aqui que agora só fala inglês, não consegue ler português. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos em português? Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Está morto, mas eu sou vida. Não existe possibilidade, mas eu trago à existência as coisas que não existem. Eu faço existir, porque eu sou o Deus do Bará. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. Não tem condições, não existe forma, mas para mim nada é impossível. Eu quero orar por você nesta manhã, por todos nós nesta manhã. Mas eu quero lembrar só mais um fato de um homem que tinha um filho que ficava possesso, endemoniado, e ficava como que louco, e esse demônio, quando tinha algum lugar que tinha fogo, jogava-o em cima do fogo, em lugares perigosos, e esse homem levou o filho para que os discípulos repreendessem o demônio, e os discípulos não conseguiram repreender aquele demônio, aquela legião na vida daquela criança, e então aquele pai, que sabia, que soube de Jesus, pega o menino e leva até Jesus e fala, eu levei para os seus discípulos repreenderem, mas eles não puderam. E olha aí no Marcos capítulo 9, de 21 a 24, e essa é a última leitura. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa. Ele estava falando assim porque ele não conhecia Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não tinha o entendimento. Eu e você temos o conhecimento, o entendimento e a experiência. Então, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir essa última frase? Tudo é possível ao que crê. Diga isso para quem está do seu lado. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Olha o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas a minha fé está pequenininha, está limitada. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fé tão limitada. Aumenta a nossa fé. Você quer que o Senhor fortaleça a sua vida com fé, com confiança? Meus irmãos, muitos de nós saímos do Brasil e viemos para aqui na tentativa, na força da mentalização. Muitos chegaram aqui porque sabiam que Deus tinha uma direção e os abençoou, porque eles já conheciam e já sabiam. Mas a grande maioria veio só na tentativa. Muitos vieram, deu tudo errado e eles não podem voltar. Mas se você colocar Deus na sua vida e pedir a Ele, ajuda-me, se tu podes, tem compaixão de mim e me ajuda nessa minha necessidade, seja ela em qualquer área for, ajuda-me.
o Senhor está aqui para te abençoar. O Deus Todo-Poderoso está aqui. Você poderia se colocar de pé nesse momento? Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que você não se preocupe com nada. Deus está dizendo para cada um de nós: creia e dê o seu passo de fé. Não de tentativa, não de jogar na sorte, mas de crer que Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elohim, o Deus absoluto, é o Jeová Jireh, a nossa provisão, é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, é o Jeová Shalom, a nossa paz, é o Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, por nós e através de nós. Senhor, neste momento eu quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe a nossa dificuldade de crer quando as coisas parecem difíceis ou muitas vezes impossíveis para nós. Nós não queremos nunca deixar de crer que o Senhor é o Deus absoluto, que o Senhor pode todas as coisas e que tudo é possível ao que crer. Então, neste momento, recebe todos nós nas Tuas mãos, derrama sobre nós a Tua bênção, ó Pai, de uma forma poderosa, porque a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não vem desgosto. Abençoa a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, as nossas pulsões, os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências. Deus de misericórdia, socorre-nos nesta manhã. Queremos dizer como o pai daquele jovem: se Tu podes, tem compaixão de nós. E o Senhor disse: se podes, tudo é possível ao que crer. Nós cremos, e é por isso que nós estamos nesta manhã diante de Ti. E eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua bênção na vida de cada um individualmente. Os que estão aqui presentes, os que estão online, agora ou posteriormente, mas que o Senhor alcance o coração e a vida de cada um, e possa dar para cada um a resposta do Teu favor, que cada um possa experimentar a Tua boa mão, a Tua ação por nós, em nós e através de nós, em todas as áreas que nós precisamos. Perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus, mas derrama sobre nós a Tua bênção nesta manhã. Dá-nos um final de domingo cheio da Tua graça e da Tua vitória, e abençoa a nossa semana, que cada um de nós possa ter uma experiência nova essa semana, para a glória do Teu santo nome, Senhor, e que nós possamos estar cheios de fé, de confiança, e que cada dia nós possamos dar um passo de fé, para ver, experimentar da Tua graça, do Teu poder, e possamos crescer espiritualmente, em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém? Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã.